Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 a 7. Na noite de ontem nós vimos como enxergar a mensagem bíblica resumidamente em dois conceitos, lei e evangelho, respectivamente o que o homem deve fazer e o que Deus faz para resgatar o pecador. Há uma outra maneira de nós olharmos para a Escritura Sagrada e através dela entendermos a realidade. Agora, através da Escritura, nós interpretamos a realidade como a resultante de três forças que estão presentes e sem as quais nós não conseguimos entender tudo o que existe ao nosso redor e por que as coisas são como são e para onde elas se encaminham. A saber, três ações que a teologia bíblica chama de criação, queda e redenção. Pela criação, nós temos a vocação original de tudo o que há. Estrutura e direção das coisas perfeitas conforme Deus criou, nos diz o relato bíblico de Gênesis, de que tudo que Deus criou, viu Deus que era bom. E esteve o Senhor satisfeito com o que fez. E viu o Senhor Deus que era muito bom, quando fez o ser humano inclusive. Pela criação, nós temos a vocação essencial de tudo o que há. As coisas criadas, suas espécies, o mundo, a natureza, as leis naturais, as relações reguladas por Deus do ser humano, que nós veremos amanhã, um pouco mais adiante, especificamente essa questão das relações. Então, pela criação, nós temos as estruturas das coisas, o que é o mundo geofísico, o que é o mundo biológico, o que é o universo, as leis da astrofísica, seja lá o que for. Tudo foi dado pela criação e funcionava de uma maneira perfeita. A sua estrutura estava definida e a direção, tudo concorria nesta direção. Entretanto, houve a rebelião humana. A Bíblia nos diz que a própria natureza aguarda o momento da redenção dos filhos de Deus, da revelação dos filhos de Deus. A terra, a lei física, as próprias realidades físicas passaram a sentir os efeitos do pecado. A terra passou a produzir cardos e abrolhos. O ser humano, nas suas relações, passou a enfrentar suas lutas, suas dificuldades. A relação com Deus foi quebrada, veio o pecado que separou o homem de Deus, a relação com o próximo foi danificada, o homem que desfrutava de amor, de companhia perfeita com a sua mulher, agora transfere a culpa para ela indiretamente e ela tem dificuldade de aceitar a sua liderança. Na primeira família nós já temos um fratricídio, um irmão mata o próprio irmão, ou seja, as relações todas, inclusive de Deus com o mundo, ficou afetada porque o mundo agora se rebela contra Deus e é preciso haver uma renovação, mas não há como haver essa renovação de dentro da própria criação. As regras naturais são incapazes e impotentes de deixarem o mundo funcionando. O homem se vê preso em um universo imperfeito, cuja estrutura está rachada, ela ainda aponta, nós somos seres humanos, não nos tornamos uma outra coisa, mas o ser humano que foi criado à imagem e semelhança de Deus passa a usar os potenciais da imagem de Deus de uma maneira distorcida, numa direção errada. A inteligência, a capacidade de governo, de domínio, de cuidado, passa a ser usado para explorar, para oprimir, para tirar os benefícios. Nós passamos a ser pessoas egoístas. Então tudo isso nos mostra os efeitos da queda. Nós não nos tornamos outras coisas, as estruturas estão dadas. Quando nós nascemos, a nossa identidade essencial estrutural nos é dada nos nossos próprios cromossomos. Nascemos macho ou fêmea, nascemos humanos e não mamíferos ou répteis. Não somos uma rocha, somos seres vivos, né? Então a estrutura foi dada. No entanto, não há mais harmonia, há rebelião e há desajustes. Deus, na sua infinita graça e misericórdia, entra então na história humana e na sua criação com uma terceira força, um terceiro movimento, que é a redenção. A redenção diz respeito ao processo de restauração, da remoção dos efeitos do mal e da restauração da beleza, da harmonia. E, na verdade, até promovendo para um elemento maior e melhor. A redenção ela é operada pelo Evangelho. É aquilo que Deus fez, porque agora, dado o pecado, a lei já não dá conta de manter o mundo harmonioso devido à realidade do pecado. Então o Evangelho, os atos de Deus vindo redimir a criação e até mais
abrangente, não apenas o ser humano, mas a redenção, mas a criação como um todo, é algo que nos alcança. E quando nós olhamos ao nosso redor, mesmo a vida cristã, nós percebemos a resultante dessas três forças. Nós somos resultados da criação, temos a imagem e semelhança de Deus em nós, temos as características estruturais em nós, somos resultado do efeito da queda, temos a direção muitas vezes rebelde contra nós, temos oposição dentro de nós mesmos, as pessoas se desentendem, o mundo não é mais harmonioso, a natureza está quebrada, a própria crosta terrestre se irrompe em erupções, há tragédias, há acidentes, há tsunamis, mostrando que a queda afetou tudo o que há, as direções não estão completamente harmoniosas neste universo, asteroides colidem com planetas, há explosões cósmicas também. Então, esta realidade da queda está presente, mas Deus está redimindo. Em Cristo Jesus, o Senhor começa um processo de redenção, que começa com um coração humano, com a alma humana. Ao nos arrependermos dos nossos pecados e crermos no Evangelho, recebermos o Evangelho em nossa vida, crermos em Cristo como nosso Senhor, começa a ser restaurada essa imagem. Começa a se cumprir em nós o plano prioritário de Deus na vida do seu povo, que é conformar pecadores à imagem do seu Filho Jesus Cristo. A beleza de Cristo começa a ser restaurada em nós. O pecado passa a ser purificado. Nós vamos sendo limpos dia após dia, à medida que caminhamos com Cristo e conformados em Cristo. Esta é a obra da redenção. As nossas relações começam a ser restauradas em Cristo Jesus. O marido, agora tendo Cristo como modelo, tem condições de agora liderar de uma forma harmoniosa, de uma forma sacrificial. A esposa, que tem a relação de Cristo com a igreja como modelo, agora não se vê mais como concorrente do seu marido, mas vai restaurando o seu processo de auxiliador. Os irmãos agora se veem como cooperadores e há condições de amar, perdoar. Não há condições de uma vida santa neste mundo afetado pelo pecado sem perdão e sem graça. A redenção promove isso. E o ato final da redenção é a consumação, a glorificação, quando novo céu e nova terra serão estabelecidos e esta redenção cumprirá o seu propósito final e chegará ao seu fim a obra de redenção com o estabelecimento de um novo céu e uma nova terra que se estarão presentes e serão experimentadas com a volta de Jesus Cristo e o estabelecimento pleno do seu reino e da sua boa vontade. Olhe para a vida como resultante dessas três forças. Assim você consegue perceber as vocações estruturais, as influências malignas que ainda estão presentes, mas a esperança da renovação que em Cristo Jesus se faz presente também. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela obra redentora que o teu Filho Jesus está executando. Olha para nós com compaixão e misericórdia e nos dá a experimentar tal graça de maneira intensa, viva e verdadeira. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe e aguardo você amanhã.